Olá, olá, estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que está nos acompanhando sempre aqui. Obrigado a você que está se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe, te guarde e que nós possamos crescer junto em fé, graça, conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olá, Tatiana, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Cláudio. Olá, você que está em casa, que está acompanhando, né? Mais esse vídeo. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe seus sonhos. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você é mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Que alegria é essa em meio à tempestade, em meio, muitas das vezes, ao deserto que o cristão consegue ter, hein? Sabe o que é, Cláudio? Porque existem coisas que são impossíveis aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Lucas 1:37. E nós estamos firmes nessa promessa do Senhor, que para Ele tudo é possível. E se é possível para o nosso Deus, e nós confiamos e temos a certeza que é Ele que cuida da nossa vida, nós temos que ser um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Todo o tempo, né? Cláudio, eu quero até pedir desculpa às pessoas. Por quê? O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, Cláudio? Eu, com essa negócio de vírus, essa situação toda, eu comecei a compartilhar mensagens, Cláudio, querendo orientar as pessoas, mas ao mesmo tempo, Cláudio, deixa as pessoas um pouco aflitas. E aí, ouvindo, né, o meu pastor Marcelo, ouvindo você, eu mudei a minha direção. Porque aí o Senhor me despertou que Ele é a minha força. Amém. E que Ele é o Deus do impossível. Então, eu decidi que eu vou mandar boas notícias. Amém. Eu vou mandar coisas que edificam a sua vida. E eu quero desafiar você que está acompanhando a gente nessa mensagem a fazer a mesma coisa. Interessante, Tatiana, que o Evangelho é boas notícias. Boas notícias. E a gente está com essa intenção de trazer boas notícias para você. E também, ao mesmo tempo, Cláudio, incentivar que as pessoas levem boas notícias. É verdade. Porque todo mundo gosta de receber boas notícias. Então, vamos espalhar boas notícias, porque Deus é bom. E você citando, inclusive, né, todo esse momento que nós estamos vivendo, eu creio e tenho em meu coração, quando isso tudo passar, Deus vai nos presentear, mas nós temos que permanecer firmes em Deus, confiando em Deus, manter a nossa fé no Salvador e não esmorecer. Eu sei que aos nossos olhos humanos, carnais que nós temos, né, no modo de dizer, nós estamos vendo realmente as coisas, né, complicando, a curva que vai subir, a curva que, né, é essa informação que a gente tem, mas vamos confiar em Deus, não vamos deixar que isso nos abale, porque tudo está no controle do nosso poderoso Deus. Nós cantamos isso na igreja, né? Poderoso Deus, Ele é poderoso, tá tudo no controle dele. Então não desanime, foca em Deus, vamos ler a palavra, vamos ouvir louvores, vamos pegar a mensagem do nosso pastor, não é isso? Que edifica a nossa vida, né? Verdade. Não é sair catando qualquer pessoa, é verdade, no YouTube, sem informação, né? Porque acaba, em vez de edificando, trazendo dúvida ao seu coração. É verdade. E esse momento nós temos que nos pegar a palavra de Deus. E ninguém melhor do que aquela pessoa que Deus instituiu para ser o seu pastor. Isso mesmo, né? Porque nós temos que andar embaixo de autoridade. Isso aí é fundamental. Eu sempre oriento isso, né? Ande embaixo de autoridade. No Brasil, nós tivemos o nosso pastor, o pastor Clebinho Nascimento. Temos, né? O nosso pastor. E aqui onde nós estamos hoje, na América, nós temos o nosso pastor Marcelo Prete. Então nós temos que honrar os nossos pastores. Eu não sei quem é o seu pastor, de repente você está assistindo essa mensagem, é de outra congregação. O objetivo único e exclusivo é levar a palavra de Deus na simplicidade que ela sempre nos traz e nos orienta, né? Palavra pura, viva e eficaz. É questão de reino, nós vamos morar no céu. Então nós queremos, né, anunciar Jesus Cristo. Amém. Se a igreja que você faz parte anuncia Jesus Cristo como o único Salvador,
é o lugar certo. Porque ele é rei, ele é digno de toda honra, de toda glória e toda majestade, né? Amém. Tatiana, hoje nós vamos então falar do plano de Deus na criação do homem. Olha só, Deus, ele tem um plano na criação de cada um de nós. Eu gostaria que você, então, começasse falando um pouco pra gente sobre esse plano, o homem. É mais um estudo, né, do Lighthouse, que são os small grupos, onde continuam funcionando, porque eles estão funcionando através de aplicativos, né? E continuam, só não estão fisicamente nos locais, mas reunidos, continuam, né? Mas continuam acontecendo em estudos que vêm edificando nossas vidas, né? Amém. Então vamos lá falar do plano de Deus na criação do homem. Em Gênesis 1, 27 a 31. O homem é, sem dúvida alguma, a maior obra da criação de Deus. Após ter Deus feito todas as coisas, criou o homem, à sua imagem e semelhança, para que dominasse sobre toda a criação de Deus. Enquanto Deus reinaria soberanamente sobre tudo e sobre o homem, Deus criou o homem para que o mesmo mantivesse comunhão com seu Criador, como diz Gênesis 1, 27 a 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. O homem foi colocado em prova, mas falhou vergonhosamente. Gênesis 2, 17. O pecado causou separação entre o homem e Deus. Isaías 59, 2. O homem foi expulso do paraíso e não podia mais comunicar-se com o seu Criador. Gênesis 3,16. O homem foi criado imortal. A morte é a consequência do pecado. Deus disse ao homem: no dia em que tocares na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás e não viverás. O diabo vem colocar no coração do homem a dúvida a respeito da palavra de Deus. Tenta transformar uma verdade em uma mentira, querendo fazer o homem acreditar que é maior do que aparenta ser. Não, é bem verdade que sereis semelhante a Deus. O primeiro propósito de Deus para com o homem foi destruído pelo próprio homem. É interessante, né? Esse texto, inclusive, está aqui, nossa Bíblia aberta, Gênesis, capítulo 1, verso 27, e diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e juntai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Verso de número 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia, né? Então tudo foi criado para que o homem pudesse estar tomando conta, estar dominando sobre tudo, e Deus pensou nos mínimos detalhes, não é verdade, Tati? E Deus fez tudo perfeito, né? É verdade. E aí veio a mão do homem, que tem, né, destruído, que não tem cuidado daquilo que Deus fez perfeito. Como você leu lá, o homem foi colocado à prova, mas falhou vergonhosamente em Gênesis capítulo 2, verso 17. O pecado causou separação entre o homem e Deus, né? O pecado nos separa de Deus, não é isso? Ele tem feito isso, né? O pecado realmente tem sido uma questão que tem matado muitas pessoas. Matado em questão de eternidade, né, Cláudio? Porque aqui é passagem. A gente aqui temos tempo de
de nascer, crescer e morrer. Mas quando nós falamos em reino, a gente está falando na mansão celestial, é morar com Deus, nós estamos falando de eternidade, nós não estamos falando de um tempo passageiro. E devido ao pecado, muitas pessoas que Deus, né, tem promessas, tem palavras de vitória, tem se perdido no meio do caminho. É verdade. Por causa do pecado. E você falando muito bem sobre isso, Tati, nós estamos acompanhando, inclusive, alguns estudos que mostram que só em 2019 muitas pessoas deixaram a presença do Senhor, né, se afastaram, né, do reino de Deus, né, viraram as costas para o Senhor, não vão à igreja, não buscam a face de Deus, né? E milhões de pessoas hoje estão fora da igreja. Eu não sei, mediante ao que está ocorrendo no mundo, né, com esse despertar, muitas das vezes, porque é um grande despertar e é momento de voltar, é momento de voltar à casa do Pai assim que as portas, né, se abrirem novamente. Mas nesse momento, você aí na sua casa, você pode falar: não, Senhor, eu quero voltar, eu quero me consertar contigo, porque o Senhor está às portas, né? E todos os sinais estão visíveis aí para que a gente possa ver. O dia de aceitação é hoje, né, Cláudio? O momento é agora. O momento é agora de se arrepender, de voltar para a casa do Pai. Hoje, as 4 paredes, nós estamos sem ter acesso, mas você tem acesso direto ao Pai. Amém. Então, se você tem esse acesso, se você tem esse direito, não desperdice. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. E quando nós falamos muitas vezes de você ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você, né? Às vezes você escolhe para ser um canal do YouTube para você acompanhar, pessoas que você às vezes pega uma mensagem, olha aqui o que diz, né? Que o diabo vem colocando no coração do homem dúvidas. E muitas vezes você pega pessoas, né, que não são seu pastor, que não tem uma orientação, e você começa a seguir ela. E ela vem trazendo dúvidas a respeito da palavra do Senhor, a palavra que salva, que liberta, porque hoje nós vivemos um momento muito difícil. As pessoas hoje, muitas estão se afastando do Evangelho porque elas querem transformar a palavra de Deus naquilo que agrada ao coração dela, e não aquela pureza que vem do céu para nossas vidas. Querem se adequar, no caso, querem que a palavra de Deus se adeque, né, à vida dela, e não ela adequar a vida à palavra de Deus, as orientações, né? E é que é a salvação verdadeira, né? Nós temos que buscar, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós lutamos todos os dias contra a nossa carne, mas nós temos que buscar alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne. E muitas vezes, como nós se agradamos de alimentar a carne por causa dos nossos prazeres carnais, a gente acaba seguindo pessoas que distorcem a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você que está nos acompanhando, fala com o Senhor. Você é cristão? Deus, em nome de Jesus, envia palavras que edifiquem a minha vida. Senhor, me dá direção, o que eu devo seguir, o que eu devo ler. Porque nós temos que encher a nossa vida, o nosso coração de coisas que edificam. A verdade de Jesus não é a verdade da Tatiana, não é a verdade do Cláudio. É Jesus, porque Ele que é o Salvador das nossas vidas. Amém, amém. Com a corrupção do gênero humano, Deus acaba com todo ser vivente que respira sobre a face da terra. E através da família de Noé, inicia uma nova aliança com o ser humano, tentando assim aproximar mais o homem de si. Mas também o povo se corrompe e se afasta de Deus novamente. Ou seja, o momento que Deus dá uma oportunidade, saca uma família, tira uma família para ser, né, o instrumento de Deus, mesmo assim, o gênero humano, ele se afasta da presença de Deus, ele volta para a corrupção. Eu quero até comentar aqui, Tatiana, que nós tivemos um 2019 de muita afronta, né, a Deus. A salmista fala que a nossa oração, né, tem que subir como um cheiro suave, agradável, né, às narinas de Deus. Eu não vou me lembrar aqui qual é o salmo, mas nós tivemos muita podridão em 2019, muita afronta.
né, em relação a tantas coisas que foram colocadas, né, por aí, como a gente está falando aqui, canais no YouTube, empresas de stream lançando filmes, eu não quero nem falar o nome da empresa aqui, mas lançando filmes que muitas das vezes vêm denegrir a imagem, e milhões de pessoas consumiram tudo isso, né? Então o homem se separando, que eu quero dizer que o homem vem se separando cada vez mais e indo por um caminho que não agrada aos olhos de Deus. E Deus novamente separa uma família, para que através dela fosse separada uma nação santa e eleita, um povo adquirido, que fosse conhecido o nome de Deus sobre toda a face da terra. Deus chama a Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1, e pede que ele deixe a sua terra, a sua parentela, e saia para peregrinar por uma terra que seria dada por herança. Através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Através de Abraão, Deus formou a nação de Israel, e para que fossem salvos, Deus deixou a lei. A lei foi importante para salvar o homem, visto que o homem não podia cumpri-la e obedecer os mandamentos do Senhor. Israel também falhou quanto à divulgação e à obediência ao Senhor. Israel fechou-se em si mesmo e não anunciou a salvação às nações pagãs. Então a gente vê mais um momento, mais uma família. Abrão, no primeiro momento, chamado por Deus ali no meio, da sua família. Depois ele tem o nome trocado para Abraão, pai de nações, e mesmo assim a gente observa que Israel, teve um momento em que ele falhou, em que a nação falhou em anunciar o verdadeiro Deus a outras nações. Nós temos que anunciar o verdadeiro Deus. Nós temos que anunciar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso principal objetivo, visão realmente de reino, de ser um instrumento para evangelizar nesses dias tão difíceis, e sabendo certos de que a nossa fé está em Deus, a nossa fé está em Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Deus é bom, Cláudio, a todo momento. Ele é fiel e nós só temos a glorificar o nome dele, e que a nossa oração possa chegar como um cheiro suave, Amém. Às narinas do Pai. Amém. Tati, então lê pra gente, passa pra gente então aqui o ponto de número 4, Deus no seu infinito amor, porque Deus tem um infinito amor, ou seja, não acaba. Não. Esse amor não acaba. É incondicional, gente? A falar do amor de Deus é algo assim que a gente vai ficar horas e a gente não consegue definir esse amor. Qual grande amor é esse, Uhum. É incondicional, porque se a gente for olhar, a gente não é merecedor, de nada de Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus, no seu infinito amor, olhou para o homem que fora criado à sua imagem e semelhança, agora perdido, rejeitado, sem possibilidade de salvação. Deus propõe entregar o seu próprio Filho Jesus, para que por meio dele pudéssemos ser salvos, aniquilasse o pecado e nos unisse novamente com o nosso Criador. Deus nos dá mais uma oportunidade agora, não através da lei, mas através da graça de Jesus Cristo. Amém. Assim pertencemos a Deus 2 vezes. Ele nos fez e nos comprou pelo sangue do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém, olha só, Então Deus nos comprou. Hoje o acesso ao Pai é free, é gratuito, através de Cristo Jesus. Então, meu amado, minha amada, tenha fé em Cristo. Não desanime em meio a tudo o que está acontecendo. Eu quero só me corrigir aqui, que eu falei que estava escrito em Salmo em relação à oração subir como cheiro suave. Não, está lá em Filipenses 4,18. Obrigado, Tati. E fala assim, Deus concedeu a você sentimentos para que possa acender o altar do incenso e queimar
algo a tal ponto que, quando adicionar fé a seus sentimentos, o efeito seja o mesmo que lançar um palito de fósforo no incenso. Então a sua oração subirá em direção a Deus como um cheiro suave, sacrifício agradável a Ele. Filipenses 4:18 é o desejo do nosso coração, que a nossa oração, né, suba ao trono do Pai. Sim, né? E talvez você fale, por que pensar em oração? Amados, a oração é a forma de você fazer carinho ao Pai. Amém. A oração é um momento seu com Deus. É uma conversa com Ele, né? É uma conversa. né? É você botar uma cadeira, o Cláudio sempre fala isso, chamar Ele para conversar. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu não sei orar. Orar é você abrir o seu coração. A Bíblia diz, né, que o Senhor, Ele conhece as palavras antes que saiam da sua boca. Ele sabe a sua necessidade, mas Ele quer que você converse com Ele sobre isso. Às vezes os nossos filhos, eles têm uma necessidade, nós sabemos que eles têm, mas nós queremos que eles tenham a atitude de vir até a gente conversar sobre aquela situação, o que eles precisam, qual o problema que eles estão passando. E assim é o nosso Deus. Ele quer que você abra o seu coração. E não há forma melhor do que através da oração. Você tem acesso direto a Deus. Você pode orar direto ao Senhor, para que você possa ter acesso, né? Através da oração. É você realmente chegar aonde você estiver. Deus sabe. Deus te conhece. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. O dia que você pegar a oração como uma oportunidade de você ter acesso ao Pai. Amém. Olha, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna, Tati. Olha que tremendo, Cláudio. João 3,17. Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. Amém, glória a Deus. Glória João a Deus. 10:10. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor quer te dar vida, amado. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Amém. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvo. Isaías 53:4. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Da mesma maneira que o pecado entrou no mundo por um homem, também saiu por intermédio de um homem. 1 Coríntios 15:21, Gênesis 3:6, Romanos 5:12. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:17. Por Adão reinou o pecado, por Cristo reinou a graça. Por Adão fomos expulsos do paraíso, isto voltamos ao paraíso. Por Adão fomos expulsos da presença de Deus, por Cristo voltamos à presença de Deus. Por Adão veio a morte, por Cristo veio a vida. E é o que Coisa nós linda, queremos né? declarar para você através deste vídeo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Fica firme aí. Firme no nas Senhor. promessas. Firme nas promessas. Que né? grandes coisas o Senhor vai fazer, amado. Ele não perdeu o controle. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra, né, fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe, divulgue e saiba que a primícia da mensagem na sua vida é através do seu pastor. Honre o seu pastor, ame o seu pastor. Palavra de Deus, vai estudar. Ouviu alguma coisa? Vou estudar a palavra de Deus, ver se isso é verdade. Tome cuidado, esses dias estão falando muita coisa por aí. Tome cuidado, né? Verifique, certifique, estude, cheque. Tem muita fake news também, né, no mundo bíblico rodando por aí. Então tome cuidado, tá certo? Tati, podemos orar? Você ora pra gente poder Sim. finalizar? Então vamos orar. Aonde você estiver, se você tiver a oportunidade de fechar os seus olhos, que você venha fechar os seus olhos e vamos falar com o Pai. Nós temos acesso ao Pai. Amém.
Senhor querido, Senhor amado, nós queremos te exaltar. Amém, Senhor. Queremos declarar, Senhor, o nosso amor por ti. Amém. Pai, agradecer por esse amor, Pai, ao ponto de dar teu Filho único para morrer em nosso lugar, para nos trazer vida e vida em abundância. Obrigado, Muito Senhor. obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Amém. Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar, encher o coração dessa pessoa que está acompanhando esse vídeo, Senhor. Amém. Encher de alegria, de paz, Pai. Que o Senhor venha visitar essa pessoa e se ela tem alguma dúvida no coração dela, Pai, que o Senhor venha responder as dúvidas do coração dela. Pai, eu quero profetizar como tua serva toda sorte de bênção sobre essa família, sobre essa casa, Amém. Deus. Eu quero profetizar sonhos realizados, Deus. Amém. Eu quero profetizar, Senhor, fé renovada, Pai, para a glória e honra do teu nome, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas e nos guardar de todo mal. Muito obrigado que já cremos na vitória em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Abençoe você que trabalha na medicina, você que está aí, né, na linha de frente no combate a essa pandemia. Que Deus te abençoe, te use, te proteja, te guarde, livre de todo mal. Em nome de Jesus, guarde a sua vida e a sua casa, tá bom? Você faz parte das nossas orações, tenha certeza disso. Uma semana abençoada para você. Uma semana abençoada para você, Tati. Uma semana abençoada para você, uma semana de vitória, em Amém. nome de Jesus. Até Surpresas lá. boas do Pai. E lembrando, Klaus, que A família é tudo. A alegria está no coração.